Oi pessoal, aqui é o Dora, canal Burrinho Esforçado. Estamos aqui dando mais um início às nossas análises de personalidades. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ISFP. ISFP é o famoso artista, animador. Esse perfil, ele é bem vibrante. Tem pessoas muito interessantes com esse perfil. Pessoas assim como Leonardo DiCaprio, Serena Williams, Will Smith, a Marilyn Monroe, Elvis Presley, até o presidente Bill Clinton, presidente John F. Kennedy, são exemplos de ISFP, da personalidade ISFP. Tá joia? Bom, como nós sempre encaminhamos aqui, estamos usando ferramentas de AI para analisar esse perfil. Nossa ideia aqui é usando o Google Notebook LM para fazer uma análise, uma varredura que vocês veem direitinho, uma varredura na internet, descobrindo todos os arquivos e coisas importantes referente a esse perfil. Tá joia? E aqui é gerado um relatóriozinho sobre esses perfis. E aqui geramos documentos baseados nesses documentos, nessas informações que foram encontradas na internet. E agora procedemos analisando. Geramos resumo, apresentações, resumo em vídeo, mapa mental, relatórios. Para continuar estudando, você pode gerar cartões, pode gerar testes, infogramas, tabela de dados. Aqui é o resultado de tudo que é gerado. Tá joia? Baseado nesse resultado, a gente estuda. Então, estou dando só uma visão geral para vocês. Além disso, nós vamos ter aqui, também vamos usar outras ferramentas. Aqui é o ChatGPT, por exemplo. Vamos perguntar para ele: o que você tem a me dizer sobre esse perfil? Também vamos usar o Grok. Eject. Aqui, vamos usar o Grok também. Grok. Vamos usar o Cloud. Agora nós estamos usando o Opus 4.7. Essa é a versão mais atualizada do Cloud. E o nosso querido amigo Google Gemini. Então pronto, aqui nós temos uma ideia. Eu gosto muito aqui do Google Gemini porque ele cumprimenta a gente. Olha lá. Olá a todos. Que satisfação participar dessa live com vocês. É um prazer falar sobre o perfil ISFP, o animador. Uma personalidade que traz cor, energia e uma vitalidade essencial para o mundo. Para o ESFP, que busca o próximo nível no desenvolvimento pessoal, o segredo não é suprir sua espontaneidade, mas sim dar a ela uma estrutura que sustente seu crescimento a longo prazo. Aqui está um roteiro para o crescimento de um ESFP. Porque qual foi a nossa pergunta? Estamos ao vivo e gostaríamos de sua opinião sobre a personalidade ESFP. Foque no crescimento pessoal de uma pessoa ESFP. Dê exemplo de pessoas famosas com essa personalidade, melhor forma de estudar, aprender, crescer como pessoa, pontos fracos que devem ser tratados, que devem ser endereçados, que devem ser tratados, oportunidades que devem favorecer o crescimento, como melhorar a comunicação, relacionamentos, dica para uma vida plena e feliz. Aqui vocês estão entendendo o nosso ponto. Aqui nós queremos entender a personalidade, saber nossos pontos fracos e fortes, saber onde nós pecamos e como podemos fazer para melhorar. Então vamos lá. Aqui está um roteiro para crescimento de um ISFP. Então você é ISFP, como é que eu posso crescer? Aqui, ó, exemplo de famoso, a energia em ação. Observar quem compartilha esse perfil ajuda a entender o potencial de impacto.
Miley Cyrus, a personificação da autenticidade e da reinvenção constante. Will Smith, o carismático, magnético, pisou na bola feio no Oscar, mas é bom que se ele tivesse assistido aqui às nossas apresentações do Burrinho, ele não tinha feito essa besteira que ele fez. Mas tudo bem, vamos seguir. E a habilidade de conectar com as massas. Jamie Oliver, a paixão sensorial, cozinha, transformada em algo prático e comunicável. Esse aqui ele vende um bando de sauce, de preparação de comida italiana nos restaurantes, nos supermercados, né? Além de ter várias redes de restaurante. Pisou na bola também quando abriu as suas redes de restaurante e não monitorou, não administrou, deixou um administrador tomar conta que o cara quebrou tudo. Então, lembre-se, o negócio precisa do olho do dono. Serena Williams, a Serena é fantástica. A prova de uma energia ESFP, quando canalizada com disciplina, gera uma competitividade fenomenal. Melhor forma de estudar e aprender. O ESFP aprende pelo corpo e pelo sentido, não apenas pela teoria abstrata. Mão na massa. Se quer aprender algo, faça. Teoria pura é um tédio. Usa a técnica de aprender enquanto executa. Então aqui você tem que botar a mão na massa. Tem que... Aquele ditado ainda, acho que do Benjamin Franklin, né? Que se você quer que eu aprenda, me envolva. Faça eu me torne parte desse processo. Então é isso. Você tem que ser parte do processo. Tem que meter a mão e fazer, não repetir igual papagaio, nem só ouvir a conversa. Gamificação. Transforme metas de aprendizado em desafios. Ou jogos mantenham o interesse vivo. Ou seja, tente se envolver com aquilo que você está estudando. Essa é a ideia. Aqui uma forma legal de se envolver é usar esse notebook LM, cara. Cria aqui um vídeo, cria aqui um resumo, sabe? E você vai burilando, se envolvendo, criando alguma coisinha. Daqui a pouco você aprendeu o que tinha que aprender. Pontos fracos e oportunidades de crescimento. A armadilha do agora. O ESFP vive tanto o presente que pode ignorar consequências futuras. Dica: pratique o exercício de visualização. E daqui a um ano, então você diz, cara, eu vou me planejar para daqui a um ano, vou me planejar para daqui a 6 meses, não seja imediatista e não queira as coisas hoje. Dificuldade com críticas. Por serem muito ligados a valor pessoal, pode levar feedbacks para o lado emocional. Oportunidade, ver o feedback como um ajuste de performance e não como um ataque ao caráter. Essa é uma parte muito importante. Você tem que escutar o seu feedback e buscar crescer. E uma coisa que nós estamos trabalhando aqui é você mesmo se dá o seu feedback. Analise você mesmo, estude a sua personalidade, veja onde você está errando, o que você está acertando e onde tem muito espaço para melhorar. Essa é a parte mais fantástica da jornada do burrinho. Entender onde está pecando, onde tem problema e onde pode melhorar. Consistência e novidade. Consistência versus novidade. O desejo pelo novo pode impedir a maestria. Oportunidade. Escolha um grande projeto por vez para levar até o fim, antes de saltar para o próximo estímulo. Comunicação e relacionamento. Escuta ativa. O ESFP é um comunicador nato, mas às vezes espera a vez de falar em vez de ouvir. Pratica a escuta profunda, praticar a escuta profunda fortalece os vínculos. Muitas vezes você quer falar. Não, escuta. Você tem 2 orelhas e uma boca, então escute mais do que você fala. Vulnerabilidade. Não tenha medo de mostrar que você também tem momentos de introspecção.
Isso cria conexão mais sólida do que apenas ser a alma da festa. Tem pessoas que dominam as festas, né, e até no final se tornam chatas. Então, não se torne o chato da festa. Deixe que haja interação entre todos. Conflitos. Evite a tendência de fugir de conversas difíceis. Resolva o problema na hora, evite que ele vire uma bola de neve emocional. Aquilo, pessoal, às vezes você tem que ter aquelas conversas difíceis, sabe? Não fuja, sente, eu vou sair daqui quando resolver isso aqui, vamos resolver. E resolve, sabe? Sem problema. A vida é muito curta para ficar levando coisa levando aquela carga, aquele peso nas costas. Não, peraí, vamos ter uma vida mais leve. Então a ideia é ter um problema, vamos discutir. O problema é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu tive recentemente problema com o meu chefe, né? Vamos sentar aqui e conversar. Esse problema, esse problema, esse problema. Você não está satisfeito com o meu trabalho nisso, então vamos sentar aqui e resolver. Não é bem assim, você interpretou mal, tá bom, então me explique o que eu interpretei mal, porque senão a gente vai começar a ter atrito sem precisar. Então, só essa discussão já clareou. Você vê, eu interpretei de um jeito, o chefe queria de outro, depois de sentarmos e conversarmos, eu fui para a conversa com a cabeça de que, hoje eu vou ser demitido, porque eu vou falar o que eu tenho que falar. Falei o que eu tinha que falar, coloquei minha posição, estava interpretando as coisas de uma forma errada, o chefe corrigiu, disse o que ele realmente pensava e o que ele realmente queria. Eu entendi o que ele queria, vi que eu interpretei errado alguns pontos, assim como ele interpretou errado outros pontos. Sentamos, nos alinhamos, uma conversa complicada nos primeiros 10 minutos. Depois que a gente começou a entender, agora tá jóia. Terminamos a conversa, depois de 30 minutos de conversa, já com a mente bem clara, as coisas bem certas do que era preciso. E continuo firme e forte no trabalho, fazendo minha parte. Então, essa é a ideia. Às vezes, nós temos que ter umas conversas duras, não vamos fugir delas. Aqui, dicas para uma vida plena e feliz. Para o ESFP, a felicidade vem da expressão ou da conexão. Encontre um palco, seja no trabalho, num hobby ou no voluntariado. Você precisa de um lugar onde sua energia seja vista e apreciada. Sabe, às vezes, a sua família, seu filho, você é sempre um herói para os seus filhos, essa é onde você tem que ser o astro, o showman da sua casa, a sua família, isso traz muita felicidade. Seu trabalho, às vezes, tem muito protagonistas, tem muitas pessoas que querem estar na janelinha dando tchauzinho. Então, às vezes, é bom você até, deixa o pessoal aí, tá na janelinha, não vou ficar querendo ser o astro sempre. Às vezes, você sobressai, às vezes, você não sobressai, mas faz parte da vida ter um relacionamento saudável. Deixa um brilhar, deixa o outro brilhar, ajuda o outro a brilhar, vem a sua hora de brilhar também. E equilíbrio, é muito bom o equilíbrio. Saúde física como base. Como um tipo sensorial, seu humor depende muito de como seu corpo se sente. Por isso que nós aqui, focamos no corpo primeiro. Exercícios dinâmicos, dança, esporte coletivo são essenciais. Uma corridinha, participar de uma meia maratona, participar de uma corrida de 10 quilômetros, jogar futebol, quem gosta, vôlei para as mulheres, esporte coletivo, né? Organização minimalista, não tente ser um robô de organização, mas tenha sistemas simples para finanças e tempo. Isso compra a liberdade que você tanto ama. Uma provocação para quem nos assiste. Vocês acham que a maior dificuldade de um ISFP é realmente o foco no longo prazo? Ou o mundo é que exige planos demais para quem nasceu para viver intensamente o agora?
para quem nasceu para viver a intensidade do agora. Então é isso, pessoal. É uma provocaçãozinha para vocês aí, nosso amigo Gemini. Boa tarde, Doracílio. Vamos direto ao ponto, ao vivo, sem enrolação, do jeito que o burrinho gosta. ISP em essência. Olha aí que coisa boa, tá vendo? Isso aqui são todos os comentários, eu não vou ler todos. Dicas para uma vida plena e feliz. Deste lado final. Transforme o si dominante em experiências intencionais, não em consumo automático. Viagem planejada vale mais do que 3 rolés aleatórios. Rapaz, cheio de lero-lero, olha lá, rapaz. Construa um sistema financeiro automático, débito automático para a poupança no dia 5, antes de o dinheiro virar experiência. O ESFP não precisa controlar dinheiro pela força de vontade, isso falha. Ele precisa tirar o dinheiro de vista. Tá vendo? Ó, situação financeira, você tem que fazer a sua reserva antes de fazer qualquer outra coisa. Então, aprenda uma coisa, 20% do seu salário não é seu, é da sua versão futura. Então, se você pegue mínimo 10%, eu recomendo 20% de todos os seus salários e invista. Mas isso aí vocês vão ver na seçãozinha de investimentos e finanças, que nós temos o pilar de finanças. E lá tem um treinamentozinho gratuito, disponível para você cuidar das suas finanças. Crie uma visão de futuro que realmente te anima. Não um plano frio, mas uma imagem viva de quem você quer ser aos 60. Isso alimenta o Ni inferior sem forçá-lo. Desenvolva uma prática silenciosa, 10 minutos por dia sem estímulo. É o exercício mais antinatural para um ISFP. E o mais transformador. De vez em quando o silêncio na nossa vida é tão importante. Cultive uma amizade, INTJ ou INTP na sua vida. Vai te irritar de vez em quando, mas vai te fazer ver o tabuleiro inteiro. Porque de INTP nós conhecemos bem, né? Então, são pessoas que realmente... É interessante quando você coloca um INTP e um ESFP, que é um completamente extrovertido, artista, tudo. Então o INTP de vez em quando dá umas lapadas nele. Ô, meu amigo, para com isso aí, ó, fica quieto. Para aí, fica quieto, quero silêncio, para de barulho aí. Eu já me vejo aqui. Eu dando bronca, eu tenho um amigo que eu garanto que ele é ESFP, porque só fico lembrando eu e o meu camarada, eu e o Miguelzão. Rapaz, é muito interessante. Foi essa a minha visão. Então, cultive uma amizade, você vai se irritar de vez em quando, mas vai ver o tabuleiro inteiro, né? Porque são 2 visões mesmo, um complementa o outro. E talvez a mais importante, termine o que começou. A maior alavanca de autoestima para um ESFP não é ganhar mais carisma, é provar para si mesmo que consegue ir até o fim quando a novidade acaba, devagar e sempre, sem atalho, só passa. Manda ver no ao vivo, meu velho. Velho burrinho no ao vivo. Relacionamentos, ó, parceira leal. Então eu vou só passar aqui rapidinho para vocês lerem aí com calma. Aqui, ó, personalidades e pessoas comumente típicas e ESFP. Importante dizer que tipagem de pessoas reais é sempre especulativa. A gente só pode tipar uma personagem pública, não a pessoa de verdade. Mas entre as mais comumente associadas a
ISFP está Marilyn Monroe, Elvis Presley, Adele, Jamil Oliver, Will Smith, Miley Cyrus, Jamie Foxx. No Brasil, o padrão é ISFP. Costuma ser especulado em figuras como Xuxa, Ivete Sangalo e Ronaldinho Gaúcho. Pessoas que transformam presença em arte, que irradiam energia e que constroem conexões pela emoção e pelo gesto, não pelo discurso. Os pontos fortes que precisam ser capitalizados. O ESFP tem 3 superpoderes que muita gente passa a vida tentando construir. Eles têm presença. Ele está, de fato, onde está. Isso, no mundo de gente ausente, olhando para o celular, é ouro. Empatia ativa não é a empatia teórica do INFJ. É aquela que age, abraça, traz comida, organiza a festa, puxa o amigo deprimido para sair. Coragem de experimentar. Enquanto tipos intuitivos ficam planejando a vida inteira, o ESFP já está na pista testando. Isso é raro e valioso. Os pontos fracos que precisam ser tratados. Isso aqui é muito importante. Ó. Aqui é onde o burrinho esforçado mora, no trabalho quieto e desagradável que ninguém quer fazer. O inferior Ni, visão de longo prazo. O ESFP vive tão bem o presente que o futuro chega como surpresa. Às vezes, surpresa é ruim. Aposentadoria, carreira, saúde aos 60. Se ele não construir esse músculo, o preço é alto lá na frente. É isso aí que nós estamos fazendo agora. Burrinho, firme e forte, bateu 50, deu desespero. Agora temos que rever isso aqui tudo. Vamos lá, Evitação de desconforto, conflitos, emoções difíceis, assuntos chatos, imposto, contrato. Falar nisso tem que fazer meu imposto. A tendência é fugir. E o que se evita, se acumula. Não evite, não acumule. Vamos fazer o que tem que ser feito. Impulsividade financeira. Se ele não tem um sistema, o dinheiro some. Não por burrice, por ser dominante, por si dominante mesmo, que responde ao estímulo imediato. Por isso, você tem que fazer a sua reserva automática. Entrou o salário, 10% vai para eu no futuro. É do meu velhinho, é de quando eu tiver velhinho, esse dinheiro aí. Então, 10%, 20% do salário é economizado. Sensibilidade à crítica. Por fora, parece que não liga. Por dentro, uma crítica mal colocada corta fundo e fica marinando, fica lá martelando na cabeça dele a crítica. Precisa aprender a separar. Essa pessoa me criticou de eu sou inaceitável. Não, você tem que pensar e, como é que eu posso melhorar? Essa crítica é interessante? O cara comentou uma coisa interessante. Eu não gosto de dinheiro, rapaz, a minha aposentadoria vai ser de lascar, porque eu vou aposentar sem nada. Feito isso, deixa eu dar uma cuidada aqui, vou cuidar nesse assunto. Dificuldade com teoria abstrata. Não é falta de inteligência, é que o cérebro do ISFP aprende melhor tocando, fazendo, vendo, experimentando. Se forçar a aprendizado puramente abstrato, ele trava. Então, você tem que se envolver, dar um jeito de enxergar as coisas. Tem pessoas que têm uma visão mais visual, precisam enxergar as moléculas, os ATPs, a biologia. Então, aí criam gráficos, criam vídeos, Então, o ISFP também, ele precisa se envolver, fazer as coisas acontecerem. Essa é a ideia. Então é isso, pessoal. Vamos lá agora ver aqui o nosso amigo Grok. Ótimo, estamos ao vivo. Adorei a pergunta sobre a personalidade ESFP. Extrovertido, sensing, feeling and perceive, também conhecido como animador ou
O Performa. Vou focar exatamente no que você pediu, crescimento pessoal de um SFP, com exemplos reais, pontos fracos e fortes a tratar, oportunidade de ouro, formas ideais de estudo, aprender como melhorar comunicação e relacionamentos, e dica prática para uma vida plena e feliz. O que é um IS? Bom, isso aqui a gente já leu em todos: energia, carismático, movimento, adora a gente, diversas experiências sensoriais, música, comida, viagem, festa, tem um coração enorme e empático. Generoso e ótimo, mas exemplo de pessoas: Elvis Presley, Marilyn Monroe, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Freddie Mercury, olha lá, Crocodilo Hunter. Outros: Katy Perry, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Bill Clinton. Interessante. Pontos fortes: carisma, empatia, adaptabilidade, praticidade, optimismo. Pontos fracos: impulsividade, dificuldade com planejamento de longo prazo. Esse aqui é muito importante para você tratar. Começar a cuidar da sua aposentadoria, cuidar do seu futuro. Sensibilidade à crítica, você treina. Essas coisas aqui você treina. Você mesmo se critica e trabalha para não se tornar tão sensível às críticas. Evitar problema e tarefas chatas, esse aqui você também treina. Foco disperso, porque você não se envolve. Então, melhor forma de estudar e aprender, aprendizado experimental. Faça teste, erre, ajuste. Cursos práticos, workshops, estágios, viagem, intercâmbio. Quer aprender inglês? Vai passear na Austrália, rapaz. Vai passear nos Estados Unidos. Sociedade social e interativo. Estude em grupo. Ensine o que aprendeu. Essa aqui é a técnica de Feynman. Variedade de diversão. Mude de método a cada 20, 30 minutos. Use vídeos, podcast, gamificação. Aplicação imediata. Aprenda algo no mesmo dia. Aprenda inglês. Grave um vídeo falando. Metas flexíveis. Em vez de ler 10 páginas, faça experimento de 3 exercícios práticos. Oportunidades que oferecem crescimento. Profissões que envolvam gente e ação. Entretenimento, vendas, turismo, educação, esporte, viagem, novas experiências. Cada lugar novo expande a sua visão de mundo. Liderança informal, projetos criativos, relacionamento de qualidade. Cerque-se de amigos que te desafiam com carinho e planejam um pouco mais. Como melhorar a comunicação e relacionamento? Comunicação, seja entusiástico e autêntico. Pratique o ouvir ativamente, não só falar. Tá vendo? Quando quiser ser ouvido, conte histórias reais e emocionantes, não só fatos secos. Relacionamento. Mostre que se importa com ações, abraço, surpresa, tempo de qualidade. Evite fugir de conversas difíceis. Escolha parceiros, amigos que respeitam sua liberdade, mas que te ajudam a manter o foco. Desenvolva habilidades de planejar o futuro. Não fuja das conversas duras que você tem que ter. E, às vezes, a conversa dura é com você mesmo, falando sobre o seu futuro. Dica para uma vida plena e feliz, como ESFP. Equilíbrio é a chave. Seja espontâneo, mantenha uma rede de segurança, poupança, rotina, na mínima de saúde e finanças. Viva o presente, mas plante sementes. Aproveite o hoje, mas invista para o amanhã. Cerque-se de energia boa, pessoas que te animam e te desafiam positivamente. Cuide do corpo e da alma. Movimento, dança, esporte, música, natureza, sonho. Ajude os outros. Pratique gratidão diária. Seja gentil consigo mesmo. Celebre sempre. Cada pequena conquista merece uma festa, mesmo que seja só um sorvete. Resultado final: o ESFP já nasce com um dono enorme de alegria e conexão. O crescimento pessoal acontece quando você transforma sua impulsionalidade em ações constantes, sua sensibilidade em força emocional e sua espontaneidade em liberdade com propósito.
Vocês são luzes naturais. Usem isso para iluminar o mundo e a si mesmo. Tá joia? Então, esse foi o Grok. Que linda a apresentação. Vou organizar isso. Claro, costuma, crescimento pessoal. Basicamente, a disciplina leve, mais diária. Aprenda a pausar antes de agir. Desenvolver visão de longo prazo, trocar aprovação por identidade, use o coração sem perder limites. Para estudar melhor, estude em blocos curtos, alternar teoria com prática, usar exemplos de vida real, revisar falando em voz alta, estudar com alguém ou ensinar o conteúdo. Bom, já foi colocado em todos os outros ferramentas de AI, alegria, responsabilidade, pleno. Bom, é a alma que coloca cor na vida. Interessante. E aqui fala de todos os que já... O Magic Johnson, Katy Perry, muito legal. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a nossa passagem pelas ferramentas de AI, explicando para vocês o perfil, a personalidade ESFP. Aqui só... Isso aqui eu vou colocar... Isso aqui eu também perguntei a mesma coisa para a ferramenta do Google, que esse é o Google Notebook LM. Tá joia? Mas todos esses dados eu vou colocar eles em apresentações separadas. Então, aqui nós temos eu vou colocar eles na apresentaçãozinha separada para ficar bem joinha para vocês. Guia explicando a personalidade, o voz. Isso aqui eu acho que é uma apresentaçãozinha que o Google faz. Tá vendo? A jornada do ISFP, do palco à cadeira do diretor. É o guia visual definitivo de crescimento pessoal, maestria em relacionamento e autodomínio para a personalidade do animador, do artista. E aí, muito legal. O rei, o campeão, só gente boa, que já comentamos. O motor cognitivo, como a mente ESFP opera. O palco principal é luzes, meu amigo, luzes. Muito interessante. O ator principal. Seu superpoder percebe o mundo físico em tempo real. Adaptável, rápido e faminto por estímulos e experiência. A moeda de duas faces, força versus zona de perigo. Tá vendo? Ó, forças na luz e fraqueza na sombra. Isso aí, a parte boa dessa apresentação é que ela está bem organizadazinha. Então, eu vou passando aqui. Evite atrito, ações, ó, dinâmica de estudo e aprendizado. Bom, isso nós já vimos nos comentários das ferramentas de AI. Agora, essa apresentação aqui, ó, parem e leiam com calma, estudem, anotem, vão lá no site, essa apresentação vai estar disponível lá no site. E, ó, visão interna, o estresse e as garras do Ni, gripe, sintomas, paranoia. Isso é aquela, o que vão pensar de mim? Ó, trabalhar esse ponto fraco de vocês. Conexão sensorial, exercício intenso imediato, focar na respiração tátil. Ou tomar um banho frio, quando tiver aí com a cabeça a mil, vai tomar um banho frio, que aí tu fica bom. Essa é a ideia. Tratando as zonas de risco, framework de ação, ó. Evitar conflitos, o ciclo de tédio, impulsionalidade, hipersensibilidade a críticas. Isso é crucial para sua personalidade. Então, desafios analíticos, a arte do relacionamento, isso aqui já foi comentado, ó, para você se complementar, ó, um INTJ combina com
o ENTJ. Então você vê as combinações que melhor complementam a sua personalidade. Navegando conflitos no amor, que o arco da maturação, a evolução do animador. Tem muita coisa legal aqui para você ler com calma, devagarinho e entender a sua própria personalidade. Então, joia? Então, eu vou só passando aqui, ó, Blueprint para uma vida plena. Ancoragem em valores, abrace o atrito, conexões autênticas, honre sua alegria. E, para terminar aqui, o último slide da nossa apresentação. Sua jornada não é sobre deixar de ser um animador. É sobre usar toda a paixão, inteligência tátil e empatia radical que você já possui para se tornar o diretor indiscutível da sua própria vida. Isso é profundo, rapaz, profundo. Então, essa é a apresentaçãozinha. Mas não preocupe, eu vou colocar todo esse material disponível no site. Aqui tem esse meu vídeo introdutório. Tem um outro vídeo aqui do Google que ele gerou. Eu vou colocar o vídeo e o áudio também num videozinho no YouTube, sabe? E vocês vão ter esse material disponível aí. Estudem, aprendam. E o mais importante que eu quero deixar para vocês aqui é que vocês têm que aprender a usar essas ferramentas de AI. Essas ferramentas de AI, elas fazem parte da nossa vida a partir de agora. Então, aprendam a usá-las. Vamos lá, façam isso que eu fiz aqui. Olhe como eu fiz. Instalem e usem. E comecem a usar essas ferramentas de AI. Que elas vão ajudar muito na vida de vocês. Vocês hoje tem, ó, um mobilezinho na mão, você tem um consultor 24 horas no seu bolso. E com o nível, caramba, ó, o nível do cloud, ele é um nível assustador. Dependendo do assunto, você chega ao nível de um PhD, de um consultor sênior. Às vezes, por isso que ainda não chegamos na ADI, né? Que é o cara que tem um domínio de todos os assuntos. Mas, dependendo do que você está pesquisando e olhando, o material é tão vasto e tão bonito que o cara consegue ter um nível assim, assustador. Por isso que aqui nós estamos usando hoje 4. ChatGPT, Grok, Gemini e Cloud. 4. Esses são os 4 principais, as 4 principais AIs, né? Eu estava satisfeito com as 3, mas o Grok, ele me surpreende. Algumas vezes a resposta dele é mais bonita do que a das outras. Agora, a maior parte, assim, que é o Cloud, ele é realmente muito bom. Eu muito feliz de usar o Cloud. Às vezes eu uso tanto que consumo todo o meu limite. Aí eu vou para os outros. Que eu não vou fazer mais update e pagar $200, não. Já pago $100, tá bom. Mas agora é impressionante como as ferramentas de AI estão presentes na nossa vida e vão ficar cada vez mais, sabe? Porque é fascinante. Eu tenho uma dúvida, cara, deixa eu perguntar aqui. Me explica assim, cara, eu quero saber, o meu carro tá com esse barulho. Rapaz, impressionante. Olha, isso aqui é um problema no motor nesse ponto. Leve agora para a Toyota e faça lá uma análise do motor e veja direitinho, porque é importante. Então é isso. E médico, caramba, tem um seu sintoma, você já dá uma pesquisadazinha, já conversa com o seu
com a sua ferramenta de AI, já tem. Vá no hospital e peça esse exame, esse exame, esse exame, esse exame. Baseado nesses exames, ó, você vai estar com esse problema, vamos trabalhar. Então é isso. O que eu quero trazer para vocês aqui com essa Conheça-se a ti mesmo, bom, nós nos enganchamos um bom tempo, mas por uma boa razão, sabe? Nós temos que explicar para todo mundo. São 16 personalidades, então vai me levar 2 semanas para terminar todas as personalidades. Mas é um trabalho que tem que ser feito, porque não posso deixar ninguém para trás. Vamos fazer as 16 personalidades, trabalhá-las todas. Vocês entendendo a sua personalidade, ou entendendo mais ou menos onde você se encaixa, você vai entender o que você tem que trabalhar em você mesmo para você ser uma versão melhor de você mesmo, sabe? Atingindo essa versão melhor de você mesmo, ninguém vai parar você. Você vai ser uma pessoa incrível e vai ter uma vida linda, uma vida, sabe? Muito boa, muito bonita. Essa é a ideia. Você ter uma vida que valeu a pena ser vivida. Essa é a ideia. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Vou ficando por aqui. Continuamos no próximo perfil, próxima personalidade. Um grande abraço.